Bom dia, amigos, companheiros de estudo, companheiros de esforço nesse trabalho diário da nossa transformação de antigos pensamentos e hábitos pelo padrão do Cristo. Estamos todos juntos nesse grupo em que buscamos, com as nossas reflexões, com as vibrações que se encontram, darmos sustentos uns para os outros. Dessa maneira, então, como sempre, a primeira coisa que devemos fazer é agradecer a Deus, nosso Pai, de amor e de misericórdia, que nos proporciona essa reencarnação, nos dando elementos, instrumentos para que possamos melhor caminhar com Jesus, com o seu Evangelho e com a doutrina espírita que nos abre a porta de situações que antes não tínhamos como compreender. Como nos ajudou e continua ajudando a doutrina espírita a todas as almas cansadas e aflitas, sobrecarregadas. Dessa maneira, então, iremos fazer a leitura do nosso livro Vinha de Luz, dessa playlist trazida essa mensagem pelo nosso querido Espírito Emmanuel, a página 77, que tem como título Sofrerá Perseguições, que ele inicia com uma carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a segunda. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes feridos e procuras justiça terrestre, considerar-te-ão um homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas, se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se dispões ao serviço geral para benefício de todos por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muitas vezes com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. É uma lição que nos fala assim fundo na alma.
Quando a gente para observar essas frases, como ele é tão claro, Emmanuel. Ele separa o código de boas maneiras do mundo com os códigos de Jesus. O que o mundo nos chama e o que Jesus nos ensinou. Quantas vezes vivemos o conflito, enquanto não compreendemos isso realmente dentro da gente, por uma escolha, e não por medo de ir para o inferno, medo de que um dia vai acontecer, nada disso, por entendimento. É da alma, é o Espírito que recebe essa luz. Jesus nos trouxe um código divino, Moisés trouxe as leis morais, o decálogo, os 10 mandamentos, e Jesus veio reviver. Tanto é que ele não veio destruir a obra moral, o decálogo, mas veio destruir toda a planta que o Pai não semeou, que foram todas as outras leis, que eram leis transitórias, um povo que precisava daquela lei, mas que para se fazer obedecido, os seus líderes utilizavam aquelas leis como leis de Deus, enviadas por Deus, e não foram. Por isso precisamos entender que todo o Antigo Testamento, o decálogo nos diz respeito, são as leis morais. Todo o restante faz parte do grupo judeu, das suas vidas, da sua cultura, dos seus entendimentos, que muito respeitamos, mas que não nos dizem respeito. Porque toda a lei, para ser observada, tem que ser observada toda a lei. 600 e poucas prescrições. Tem que ser observada toda. E Jesus veio para nos libertar do jugo dessa lei, que não era uma lei moral, é uma lei temporal, de um determinado grupo que necessitava de ser conduzido e disciplinado. Questões de higiene, questões alimentares. Era necessário naquele tempo. Então Jesus veio nos libertar daquelas prescrições, daquele ritual do qual acabaram se prendendo e esquecendo o principal, que era o decálogo. Porque enquanto se pretendia atender uma prescrição, esqueciam que está lá, não matarás. Para defender Deus, matavam. O primeiro mandamento. Então é quando nós vamos lembrar que Jesus nos trouxe, e quando perguntaram a ele qual o maior mandamento da lei, quer dizer, de todas aquelas prescrições, que tudo aquilo é lei, toda aquela Torá são leis. Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Vamos resumir, Vamos tirar de todas essas prescrições o que realmente importa. Jesus era um judeu. Então ele falou assim: isso aqui é que importa. O restante, nós temos que entender que foi parte de um ritual. Quando ele pergunta: o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Quem que é mais importante? Você salvar uma pessoa no dia de sábado ou respeitar o dia de sábado? Então ele faz eles pensarem. Como nos faz pensar? Hoje a gente fala aqui dos códigos de boa maneira do mundo moderno, do mundo que nos encontramos, do mundo atual, onde recebemos essas regras de boas maneiras através dos veículos de televisão, das mídias, do comportamento de algumas pessoas que são elevadas a categorias aí de modelos. Mas aí é a hora que a gente para e pensa assim: peraí, eu sou cristão, eu acredito em Deus e tenho Jesus como meu mestre. Foi Ele que me deu a conduta, o Evangelho. Está ali toda a lei. Então, a gente pode ler os Evangelhos, que estão ali várias passagens do Cristo. Ele é meu mestre. Quando eu faço essa consideração na minha cabeça todo dia, em quem que eu sigo, eu venço o conflito. Porque a gente vai lembrar, você não pode atender a dois deuses que se contrapõem. É a Deus ou a Mamon? Ao mundo da matéria ou o nosso Deus, nosso Pai maior? Se você agradar um, vai desagradar o outro.
Não dá para viver dessa maneira. Então é a hora que a gente faz a escolha. A quem que tu atendes? A Deus ou a Mamon? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando eu acordo. Quem que eu estou atendendo? Que aí a gente começa a organizar a nossa mente. Quando a gente organiza a nossa mente, a gente bota a pedra maior. Qual é a pedra maior? Qual é meu interesse? Progresso espiritual. Como é que eu chego ao progresso espiritual? Não tem outra senha. Caridade, as vivências como Jesus me ensinou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o Evangelho do Cristo. Essa é a minha constituição. Todo o restante eu faço se não se opuser a nenhum desses mandamentos, a nenhum desses elementos. Então eu tenho que escolher. Ou eu atendo a sociedade, os homens, os ditames, ou eu atendo os meus valores internos que eu escolhi. Porque senão você é aquela criatura em conflito. Hoje eu atendo o mundo, amanhã eu quero atender as leis de Deus, no outro dia eu quero atender o outro grupo, e o outro falou que aquilo está ultrapassado. Bem, no momento que você pega na charrua, não olha mais para trás, não é? Pega a tua cruz e segue Jesus. Porque se ficar olhando para trás, e se eu? E se eu? Acabou. Olhando para frente. Te lembro da passagem da mulher de Ló, né? Não olha para trás. Quando olhou para trás, virou pedra de sal. Então a gente tem que olhar para frente. O que a gente decidiu? O que você decidiu? Mas tenha consciência do que foi decidido. Que não dá para atender a dois senhores. Isso tem que estar claro. Então, quando ele fala aqui, o mundo não tolera, a sociedade, o código de boa maneira do Mestre Divino. Não aceita essa constituição. Por quê? Porque quando você sofre uma injustiça, né, no mundo material, se você for buscar o tribunal, virar aquelas perrengas que demora não sei quanto tempo aqueles processos, cheios de volume, cada uma briga com o vizinho, cada um galho de árvore, aquelas questões todas, todo mundo vai falar, não, mas você está certo sim, você é sensato. Você fala assim, quer saber? Eu vou me silenciar, não vale a pena, vai piorar mais essa situação, vai virar um conflito maior, eu prefiro o silêncio. Jesus, que não tinha nada de pecado para resgatar, foi para a cruz para ensinar para a gente como é que sofre, ele é meu mestre. Aí vão falar o que da gente? Você é bobo, hein? Nossa Senhora, como você é bobo, hein? Você não está percebendo? Aí você começa a receber as ironias. Quando a pessoa faz muita exigência lá dos seus salários, das mínimas horas que passa, as leis humanas vão falar, você é prudente, você está certo. Mas se a gente produz alguma coisa sem recompensa, né, o chamado serviços voluntários, que mais nos beneficia do que beneficia o outro, porque quando saímos para um serviço voluntário, nós somos a primeira a receber o pão da alma. Vão falar que a gente é o quê? Você é maluco, é? Você trabalha de graça? Nem relógio trabalha de graça, não é assim que fala? Nós sabemos, até dentro da doutrina espírita, que não existe casta e nem privilégio de nenhum tipo de sacerdócio. Todos dentro da doutrina espírita que trabalham na obra espírita com a revivência do Evangelho, nada cobra, nada, absolutamente. Cada um de nós tem os nossos serviços, os nossos trabalhos, nossas fontes de renda. É assim que aprendemos. O tempo que tivermos em cada fase da vida, oferecemos esse tempo de bom grado. É o nosso trabalho voluntário. Trabalho considerado toda atividade útil. Mas você recebe dinheiro? Eu recebo uma coisa muito mais valiosa do que o dinheiro. Eu recebo a companhia espiritual de toda uma falante da divulgação doutrinária. Eu recebo a vibração dos amigos, o afeto, o carinho. Isso não tem. Recebo mais do que eu mereço. E aí ele continua aqui. Se alguém nos faz mal e você se defende contra esse mal, valendo lá tuas razões num duelo,
você é um homem digno. Aí ele é digno, ele é a mulher digna. Ela foi lá e fez valer lá o direito, a questão dela. Agora, se a gente buscar o perdão, a humildade, nos calarmos, nós seremos acusados de covardes. Nossa, você é covarde, hein? Você não sabe responder, não? Você é quase um ser desprezível, né? Você não tem dignidade, você não tem amor próprio. Olha como é diferente. E a gente pensa assim, o que é corajoso? Será que não é muito mais coragem se calar diante de uma ofensa quando a gente tem a resposta na ponta da língua? Não é muito mais corajoso a gente se calar? Interessante, né? Tem gente que não tem, acha que não consegue nem encarar muito o olhar do outro. Mas aqueles que já viveram, que sabem responder, blá 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 blá, quando ele começa a ter que morder a língua, se calar para que o mal não se alastre, aonde está a coragem? Em responder o que ele tem na ponta da língua ou trancar essa língua para não dizer? E depois, aos poucos, entrando em prece. Olha a coragem daquele que quer se transformar. Isso não é para qualquer um, não. É muito mais difícil. Haja coragem, nada de covardia. E aí ele fala, né? Ele vai falando. Se você trabalha para o bem de todos, você é considerado um servil. Quer dizer, a lei social, ela ainda está baseada que você tem que receber, né? Você tem que buscar ali a admiração de todos, que todos te tenham em alta conta, que você seja uma pessoa corajosa, uma pessoa astuciosa, uma pessoa que sempre se dá bem, uma pessoa que está sempre ganhando, porque só existe, estou ganhando porque tem o bobo. Eu não sou boba. Ah, se eu não fizer, o outro vai fazer. Então também, a vida é dos espertos. Essa é a regra social. É aonde quem quer rir tem que fazer o outro rir. Não é só essas frasezinhas? Então, mas no momento que a gente busca o Evangelho e vai modificando esse proceder de viver, de pensar, parando para raciocinar, por que eu estou mudando? Não é porque eu tenho que mudar, não. Por quê? Qual o motivo? Qual está sendo a minha escolha? Isso vai ser pesado sofrimento e seremos classificados à conta de insensatos. Seremos perseguidos, entraremos na chacota do outro, ironizados, loucos. Então, por isso que o discípulo fiel de Jesus na terra vai passar por perseguições. E cabe o convite, né? Nós sabemos, né, por Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão 893 e 895, Virtudes e Vícios, nós sabemos que a maior virtude que podemos conquistar em direção ao progresso é a renúncia do nosso interesse pessoal. Não é ser arrancada a gente, não. É abrirmos mão. É a caridade. É colocar o interesse do outro com o nosso, acima do nosso. Quando a gente começa a lembrar de Jesus, você quer ser o primeiro? Seja o último. Passamos a servir. Essa é a maior virtude a ser conquistada. E o maior vício dentro de todos é o interesse. São as pessoas que fazem as coisas pelo seu interesse pessoal. Tudo vendo eu, primeiro meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada um por si, Deus por todos.
eu. O eu é o egoísta, o eu é o orgulhoso. Então nós temos que, nessa nossa caminhada por várias reencarnações ao progresso, precisamos destruir principalmente esses dois grandes monstros, o egoísmo e o orgulho, e colocar neste lugar de assento, de acima, a caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus, a renúncia, como Jesus nos ensinou, renunciar em nome da vontade do Pai. Que dessa maneira, então, nosso Mestre amado nos fortaleça o desejo a cada dia de reparar a quem estamos atendendo, às regras do mundo ou ao código moral do Cristo, que é a lei de amor. Que tenhamos esse discernimento o mais rápido possível, para mais rápido sermos felizes. Muita paz em vossos corações, muita paz nas vossas famílias, nas vossas casas, nas vossas relações. Graças a Deus.